camelo eu tenho aqui, agulha eu tenho também, e um buraquinho até fundo aqui, não sei se vocês conseguem ver. Vamos tentar passar o camelo pelo fundo de uma agulha? Vamos ver? Olha, não dá. Tô tentando, eu juro pra vocês que eu tô tentando. Não passa. Vamos ver pelo rabinho do camelo? Aqui, ó. Ó, não passa, também não vai. Impossível. Será que Jesus está dizendo literalmente camelo e literalmente agulha? Em Lucas capítulo 18, versículo 25, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. O Interpretando o Texto de hoje vai tentar responder o que Jesus estava querendo dizer com esse texto. Fique até o final e não se esqueça de dar seu like e compartilhar com seus amigos. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Em primeiro lugar, é válido ressaltar que não apenas Lucas capítulo 18, versículo 25, mas também Mateus capítulo 19, versículo 24 e Marcos capítulo 10, versículo 25 está registrado esse versículo, ou seja, essa fala de Jesus de que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, os evangelhos sinóticos do Novo Testamento registram essas palavras do Senhor Jesus. No decorrer da história da igreja, há várias interpretações a respeito do que seria o camelo e o que seria a agulha, sendo passada o camelo pelo fundo de uma agulha. Nós temos pelo menos 4 correntes de interpretação a respeito desse texto. Eu vou dizer as 4, sendo a 4ª corrente a minha interpretação. Vamos então à primeira interpretação a respeito do texto. A primeira interpretação é a interpretação linguística no texto. Muitos teólogos ousam dizer que Jesus usou a expressão camelos para se referir à corda passando pelo fundo de uma agulha, e não camelos ou camelos para se referir a um animal literal passando pelo fundo de uma agulha. Essa interpretação tem sido defendida por vários teólogos, inclusive alguns pais da igreja e intérpretes das escrituras têm usado essa interpretação. Essa interpretação, inclusive, é defendida por um dos pais da igreja chamado Cirilo de Alexandria. Só que é uma interpretação muito fraca a respeito do texto, porque a expressão camelos, que é animal literal, nós encontramos em vários textos gregos, vários manuscritos originais gregos do Novo Testamento, indicando que Jesus se tratava de um animal literal e não de uma possível corda que passava pelo fundo de uma agulha. A segunda interpretação é que fundo da agulha era uma pequena porta que ficava dentro de uma porta maior, dentro da cidade de Jerusalém, como era o portão da cidade de Jafa, por exemplo. Ainda dentro dessa interpretação, o portão só era aberto para caminhantes e fechada para mercadores e animais durante a noite. Por isso, esse portãozinho dentro de um portão maior era chamado de fundo da agulha. Porém, isso não é comprovado pela arqueologia. A arqueologia não comprova isso. Isso só aparece ali no meados aí do século XV para frente. Não é comprovado pela arqueologia. A terceira interpretação a respeito do texto é que fundo da agulha eram pequenas brechas e frestas feitas nos muros de Jerusalém que impedia que camelos e animais de grande porte pudessem passar. Só que essa é uma interpretação muito simples do texto, não há nada que comprova isso, também pela arqueologia. Essas frestas que existem nos muros de Jerusalém eram simplesmente brechas para que arqueiros pudessem colocar suas flechas e atirar contra os inimigos em caso de invasão, em caso de guerra. Isso só vai acontecer nos muros de Jerusalém por volta aí do século XIV, XV, XVI e assim sucessivamente. Não há nenhuma comprovação também histórica a respeito disso. Mas nós temos uma 4ª e última interpretação, que inclusive a minha interpretação, sempre o melhor fica por final, né, claro, para que você assista o vídeo todo. Inclusive, se você já chegou até aqui, escreva aqui abaixo. Eu cheguei até aqui. Escreva aí para mim. Vamos lá. A 4ª e última interpretação é que é literal, e essa é a minha interpretação. Quando Jesus fala de camelo e fala de agulha, ele está falando de elementos literais, um animal e uma
agulha. É interessante nós levarmos em consideração a questão literal, a literalidade textual e não o método alegórico figurativo. O método alegórico figurativo ele deve ser aplicado a um texto sempre que o contexto for alegórico e figurativo. Agora, quando o contexto trata de coisas literais, de palavras literais, nós devemos levar primeiro para a literalidade textual. Essa é uma das regras mais importantes dentro da hermenêutica. Pastor, por que você crê que Jesus está falando de camelo e também de agulha em forma literal no texto? Vamos a algumas posições. Mateus capítulo 19, versículo 24 e Marcos capítulo 10, versículo 25, Jesus usa o termo rafis. A expressão rafis no grego é agulha de costura, agulha mesmo, usada para costurar, agulha simples, que eu e você temos em casa para costurar uma roupa, o que dá a entender que é uma agulha literal, tanto em Mateus quanto em Marcos. Já Lucas capítulo 18, versículo 25, o termo lá é belone, e a palavra belone no termo grego significa objeto pontiagudo, literal mesmo, usado em cirurgias, objeto pontiagudo, o que nos leva a entender que fundo da agulha é literal e camelo usado também é um animal literal. Jesus está apenas dizendo, Jesus não está dizendo que o rico não é impossível o rico ser salvo. Muitos ricos são e foram salvos por Senhor, ricos que têm Cristo em seus corações. Jesus está simplesmente dizendo que aquele que tem o seu coração tomado pelas riquezas, aqueles que servem ao Deus da riqueza e não o Deus Todo-Poderoso, aqueles que servem à riqueza, ao dinheiro, a mamon, esse sim é impossível entrar no reino de Deus. Portanto, a Bíblia está falando de camelo natural e de agulha natural, dizendo que é impossível, assim como é impossível um camelo passar pelo fundo de uma agulha literal, natural mesmo, o tamanho de um camelo, assim é impossível alguém que está tomado pelas riquezas, que não glorifica a Deus, mas a si mesmo, a sua auto-idolatria e a riqueza, e não a glória do Senhor. Compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no meu canal para você que me assiste em outras plataformas. E se você não me segue aqui porque sempre tem vídeos bons com conteúdo teológico. Forte abraço.